Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas milho, soja ou trigo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que ficou o relatório de oferta e demanda do USDA, que a gente teve publicado na sexta-feira às 2 horas da tarde. O USDA trouxe números aí, pessoal, que acabou mexendo bastante com o mercado, números negativos, principalmente para Estados Unidos. A gente teve revisão da produção de soja e de milho, relacionada a uma melhor produtividade no cinturão, na parte leste do cinturão. Basicamente, soja, então, a produção veio com 113,34 milhões de toneladas, 1 milhão de toneladas acima do que era a expectativa do mercado, que era de 112,21. E o estoque final acabou ficando também 1,12 milhões de toneladas acima do que era esperado pelo mercado. Então isso aqui por si só já botou água no chope, né, dos investidores ao redor do mundo que acreditavam em números piores. Basicamente o USDA trouxe então essa revisão de soja e também trouxe revisão de milho. Mas vamos falar aqui do Brasil primeiro, tá? Então aqui no Brasil a revisão ficou aí de 160,30 de expectativa para 157 milhões de toneladas, acima também da expectativa do mercado, mais soja. E também para a Argentina, a expectativa era de 48,90 e veio com 50. Ainda é abaixo dos números publicados pela Bolsa de Rosário, tá? Para a soja eles já consideram 52 milhões de toneladas, ainda é um número mais conservador. Aqui no Brasil pode ser que corte um pouco mais também, mas a princípio esses são os dados, tá? Para o milho, pessoal, eles vieram com 3 milhões de toneladas acima do que o mercado esperava, também na produção dos Estados Unidos, mesmo caso, na parte leste do cinturão, produzindo mais. De 386,6 milhões de toneladas, o USDA trouxe 389,69 milhões de toneladas. Para um programa de exportação que já está complicado nos Estados Unidos, né? Então, somando mais milho, fica ainda pior para eles. Então, pessoal, como é que fica nessa questão dos Estados Unidos? Bom, lá para a soja, basicamente eles ainda têm que negociar no seu programa 11 milhões de toneladas, tá? Se a gente considera até o final de agosto aí o programa de exportação deles. Hoje, quem precisaria ainda comprar seria a Europa. A Europa teria mais ou menos 3 milhões de toneladas para comprar ainda. Tem muitas tradings, muitas processadoras dos Estados Unidos que compram lá na Europa, processam lá e importam o óleo para fazer o biodiesel. Então essa questão é em busca aí dos certificados de menos emissão de CO2. Eles acabam então os Estados Unidos, vende para a Europa e recompra o óleo, tá? Então eles acabam consumindo a soja deles ainda. E temos também o México, que deve consumir aí cerca de 3 milhões de toneladas também até o final, tá? Então isso já soma aí mais ou menos 6 milhões de toneladas, né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E também temos aí, considerando China, mais uns 2,5 milhões de toneladas a serem consumidos. Isso deixaria, vamos jogar para 3 milhões de toneladas também. Isso ainda deixaria os Estados Unidos aí com 2,5, 3 milhões de toneladas a exportar, que a princípio teria muita dificuldade ainda por conta do preço elevado. A gente está falando aí de Estados Unidos mais caro hoje por tonelada em 1,5 dólares, tá? Ou seja, menos atrativo do que outras origens para a soja, né? Então eles têm uma tarefa muito difícil e caso eles não consigam realmente escoar todo esse volume, eles tendem a ficar com um estoque de soja muito grande, ao ponto de voltarmos lá para trás, lá para 2018, mais ou menos, quando a gente teve a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, aquele movimento que o Trump acabou fazendo e fez com que os estoques lá subissem porque a China comprou muito menos naquela época, né? Então a gente teria um estoque relevante para os Estados Unidos e é muito difícil pensar em cotações mais altas para a soja lá na Bolsa de Chicago devido a esses fatores. Ou seja, o USDA trouxe números que era tudo que o mercado não precisava, mais soja e mais milho, tá? Voltando aqui para as cotações, pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que ficou, né? Então, lá nos Estados Unidos, a gente teve para a soja, no momento em que foi publicado o dado, ele chegou a cair mais de 30 cents por bushel, tá? Fechou o dia, deixa eu colocar aqui no diário,
fechou o dia com uma queda de apenas 12 cents por bushel, tá? Então recuperou mais da metade da queda que teve. O mercado veio a tocar naquela região de resistência que a gente comentou aqui nos vídeos passados, que era basicamente lá a mínima de 2021. Não é exatamente a mínima, tá, pessoal? Aqui esse retângulo que a gente traçou, ele vai de uma região de negociação, região forte de preço, mas não chegou a tocar exatamente na mínima. A mínima fica lá em 11,80 dólares por bushel, tá? O mercado bateu a mínima em 12 dólares, tá? Então essa região vai dos 12 até 11,80, região de suporte. Não é um preço isolado, tá, pessoal? Região de suporte é uma faixa de preço. Então acabou batendo ali no começo dessa faixa, né? E encontrou algum tipo de resistência. Mas o fato é que caiu bem lá, né? O milho também caiu, tá, pessoal? O milho caiu 10 cents por bushel. Isso para o milho é bastante coisa, 2,35%. Também encontrou resistência ali naquele patamar que a gente já havia comentado, né? 4,47. Chegou a passar desse preço, mas a princípio fechou basicamente no ponto dos 4,47, né? Para o petróleo, pessoal, a gente teve na verdade na sexta-feira, ele subiu muito bem, mas acabou entregando ao final do dia e fechou com uma queda de 0,09% e hoje vem caindo 0,79%, tá? O petróleo tem uma questão interessante também, que isso aqui pode mexer bastante com o preço para os próximos dias. Lá em Taiwan, a gente teve a eleição, que falei para vocês que aconteceria aí no final de semana. A China estava fazendo diversos teatros, por assim dizer, né, para tentar influenciar a população a votar mais para o espectro que eles gostariam, tentando aí a partir do medo, né, criar uma narrativa em cima para que as pessoas mudassem o seu voto e fossem para o candidato que é mais pró-China. No caso, quem ganhou com uma larga escala, uma ampla escala mesmo de diferença, foi o candidato que é mais pró-Estados Unidos, pró-separatista. Segundo a China, este candidato ele é pró-Estados Unidos e pró-guerra, tá? Então por quê? Porque ele não concorda que Taiwan seja um território da China e provavelmente vai buscar por proteção dos Estados Unidos para conseguir fazer essa separação mais diplomática, né? E isso coloca aí panos... uma situação complicada lá, né? Pro lado de Taiwan, na ilha da China lá e no mar também, no mar chinês, né? Isso pode acabar complicando também por rotas marítimas, encarecendo mais ainda o frete e tem mais a questão, novamente, de petróleo que entra, podendo gerar uma guerra aí em escalas maiores, né? Sinceramente, me parece ser mais esse o caminho. É claro que vai depender muito da posição que os Estados Unidos vai tomar com relação a Taiwan, mas o ponto é que a gente vê várias guerras estourando ao redor do mundo e essa, caso aconteça, é a mais preocupante de todas elas, tá? Então a gente tem que ficar muito atento nessa questão de Taiwan. Voltando aqui para os gráficos, pessoal. A gente teve o óleo de palma fechando em alta na sexta-feira, fechou com 1,63 de alta e hoje fechou com uma queda de 0,99%. Vamos dar uma olhadinha na parte de Chicago, mas vale lembrar que hoje é feriado de Martin Luther King lá nos Estados Unidos e não temos aí o pregão noturno de Chicago, volta apenas às 10 horas da noite. Então, a gente teve fechando na sexta-feira com uma queda de 0,96 para o óleo de soja. Novamente testando aquela região de resistência e pode vir a fazer um movimento mais negativo nos próximos dias. Soja já comentamos, né? Uma bela de uma queda aqui. O próximo caminho para a soja realmente pode ser que ela dê um descanso, ela tem uma resistência em 12,60, pode ser que volte o preço ali a testar, mas a princípio o caminho é realmente negativo para os preços da soja lá em Chicago, devido aos dados que eu trouxe para vocês do relatório do USDA. Para o farelo, pessoal, a gente também teve uma queda, só que ele se recuperou bem, né? Acabou fechando com apenas 0,03% de queda. Chegou a estar caindo bastante mesmo ao longo do pregão. O trigo também caiu, perdeu aquele suporte que ele tinha no 6,04. E agora, pessoal, aquilo que eu comentei, né? A princípio o mercado deve vir testar essa região aqui mais embaixo, na casa dos 5,60, tá? Milho já comentado,
em cima do suporte, em 4,47. Se vier a perder ali, o próximo teste é nessa linha de referência verde aqui embaixo. E caso insista em mais quedas, pessoal, a gente deve olhar lá para trás e ver algo aqui em 4 dólares por bushel, tá? Seria o próximo ponto de interesse para o milho, ou seja, mais 47 cents abaixo. É muita coisa, é muita coisa. Tá? Cerca de 10% abaixo aí do que está hoje. Olhando para as bolsas, pessoal, ao redor do mundo, a gente tem Ásia e Pacífico hoje, com Xangai em alta, Hang Seng em queda, destaque de alta para o Japão, que sobe 0,98%. Temos a Coreia do Sul subindo 0,04%, praticamente nada. E temos aí a Austrália caindo 0,03%, também muito estável. Europa, majoritariamente em queda hoje. A gente tem Eurostoxx caindo 0,26%. E o destaque de queda fica para a Bolsa Alemã, que cai 0,28%. Para a parte de futuros, a gente tem S&P 500 caindo 0,14% e Nasdaq 0,08%. Lembrando que hoje só futuros, né? A gente não vai ter negociação na parte de à vista. Para a parte do dólar, a gente tem um dólar mais forte contra as principais moedas do mundo, subindo 0,18%, e um dólar também mais forte contra países emergentes. Hoje a gente fica sem referência de Estados Unidos e temos petróleo e temos minério de ferro em queda. Então hoje, a princípio, a gente deve ver uma bolsa mais negativa aqui no Brasil e um dólar mais forte. Lembrando, Europa em queda, petróleo em queda, minério de ferro em queda. Provavelmente a gente veja Vale e Petro pesando, puxando o nosso índice para baixo. E o dólar aqui deve se valorizar um pouco no dia de hoje. Na parte de agenda, pessoal, como de costume, segunda-feira não tem nada, né? Temos aqui então um feriado nos Estados Unidos. E de dados, nada relevante a ser publicado. Tá certo? Vamos falar um pouquinho do clima? Então, pessoal, pelo modelo americano, a gente pode esperar menos chuvas aí para os próximos 5 dias. Chove basicamente em todo o território brasileiro, cerca de 5 milímetros aí nas principais regiões. Temos aqui para o Rio Grande do Sul uma chuva um pouco mais intensa, né? Cerca de 50 em regiões, chega até 100 milímetros. Para o modelo europeu, a gente vê o mesmo padrão, tá? Um pouco mais de chuvas para o Rio Grande do Sul, também de 50 a 100 milímetros, mas chove em todo o território brasileiro cerca de 5 milímetros. Esses modelos, na sexta-feira a gente rodou eles, mostrava volumes mais atrativos para o Mato Grosso, né? E no acumulado a gente pode ver que tivemos boas chuvas lá para o Mato Grosso, né? Regiões acumuladas aí com 50 a 60 milímetros. E aqui para o sul, menos chuvas, a gente vê também menos chuvas para a parte de Goiás e Minas Gerais. Mas o fato é que nos últimos 5 dias lá no Mato Grosso choveu até que bem, né? 50 a 60 milímetros. Algumas regiões marcam até umas zonas aí em azul mais escuro que seria 100 milímetros. Então, boas chuvas. Pessoal, na parte do milho também tem uma questão que é bem interessante, que se a gente somar produção da Argentina e a produção do Brasil, comentei com vocês já que a produção aqui no Brasil ela deve diminuir por diminuição de área e também diminuição de tecnologia, ainda assim a gente deve ver as duas somadas um fator bem interessante, cerca aí de 90 milhões de toneladas para exportação, que seria 10 milhões de toneladas a mais do que tivemos nessa última temporada. Claro, a gente teve a Argentina quebrando no ano passado, o Brasil compensou, tendo aí uma produção maior, né? Mas o ponto é que somando as duas agora para essa nova safra, a gente teria 10 milhões a mais de toneladas para concorrer com os Estados Unidos, que está aí com cerca de 390 milhões de toneladas. Ou seja, situação muito complicada para os Estados Unidos. Eles devem ter uma redução para a próxima safra muito grande no que tange a migração da área de milho para uma área de soja, tá? Então ficar atento a isso também. Pessoal, a todos um grande abraço, voltamos amanhã.